O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt. Olá, sejam bem-vindos ao MID. Hoje vamos conversar com o investigador Ronaldo Sousa, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho, sobre o estudo de conservação de ecossistemas de água doce. Antes de mais, obrigada por ter aceito o convite da RUM. E para começar, eu perguntava-lhe o que é que são então estes bivalves e qual é a sua importância também para os recursos hídricos, que é essencialmente aquilo que estamos aqui a falar. Bom, o interesse sobre estas espécies é que são espécies muitas das vezes endémicas e só existem em sítios relativamente particulares. Além disso, têm importantes funções nos ecossistemas porque filtram na coluna d'água. Além disso, são umas espécies às vezes muito raras e por isso têm sempre algum interesse de conservação, porque dão-nos uma indicação das próprias ameaças que os ecossistemas estão sujeitos. E, além disso, são um bom indicador também da qualidade da água. Também tem uma particularidade em relação ao seu ciclo de vida, que é muito interessante biologicamente e evolutivamente também, porque estas espécies necessitam de parasitar peixes para completar o seu ciclo de vida. Ou seja, na fase larvar, tem que arranjar um hospedeiro, neste caso um peixe específico, que completa o seu ciclo de vida. Ou seja, em termos de conservação de ecossistemas é muito interessante, porque se estas espécies estiverem de boa saúde, vamos dizer assim, quer dizer que também os seus hospedeiros, neste caso os peixes, que normalmente é um grupo animal mais interessante, que as pessoas normalmente estão mais habituadas a lidar, quer dizer que também estas espécies de peixes, em teoria, no ecossistema estarão de boa saúde, não é? Ou seja, no fundo, são bioindicadores que assim conseguimos perceber a qualidade da água e também da vida aquática, chamamos-lhe assim. Exatamente, são um bom indicador da saúde dos ecossistemas de água doce e, além disso, podem ser usados em conservação, não é? Para definir áreas, por exemplo, com interesse de conservação. Por aquilo que eu consegui perceber, 75% dos mexilhões de água doce na Europa estão ameaçados. O que é que está a contribuir para esta degradação e o que é que vocês também têm visto aqui em específico na região norte? As ameaças em termos gerais, passam sempre pelas 5 grandes ameaças em ecossistemas de água doce, que uma é a poluição, logicamente de nutrientes ou eutrofização dos sistemas ou outro tipo de poluentes, como químicos, metais pesados, etc. E, logicamente, isto tem um efeito no ciclo de vida das espécies. Passa também sobre a sobreexploração de recursos, neste caso não tão diretamente às espécies, mas poderá ser com os peixes, que são os seus hospedeiros, se estas espécies desaparecerem devido à pesca intensiva. Por exemplo, poderá pôr indiretamente em risco o desenvolvimento destas espécies. A introdução de espécies invasoras. Há várias espécies oriundas de outros locais que foram introduzidas, nomeadamente em Portugal ou entre os locais da Europa, e podem competir com os recursos com estas espécies nativas, pelos recursos e pelo espaço. Outra situação, e muito importante no caso do português, são as barragens. Normalmente, a maior parte das espécies em Portugal gostam de habitats com corrente, com água corrente. Logicamente, se a gente pensar numa barragem, aquilo que vai acontecer é que vamos ter uma parede e vamos ter de passar de um sistema com água corrente para um sistema de água parada, como se fosse um lago. Logicamente, estas espécies, como têm a sua ecologia muito centrada em zonas com corrente, esta mudança no habitat vai ser muito prejudicial para estas espécies e, logicamente, tem um impacto muito grande. Aquilo que a gente tem visto nos últimos tempos, em algumas destas espécies aqui, principalmente no norte de Portugal, temos feito vários estudos, é que imediatamente acima das barragens onde existe o reservatório de água, normalmente estas espécies desaparecem completamente, não têm condições para habitar. E aquilo que é mais interessante também é que mesmo nas zonas abaixo da barragem, como há a regularização dos caudais e por aí fora, nos primeiros quilómetros abaixo destas barragens, as espécies também acabam por desaparecer porque o habitat muda com a construção destas barragens. E finalmente temos nos últimos tempos, não é, os impactos das alterações climáticas. Portugal é muito interessante do ponto de vista biogeográfico, porque marca muitas das espécies, às vezes o seu limite sul de distribuição está em Portugal. Por isso, ligeiros aumentos na temperatura poderão ser muito prejudiciais para estas espécies. E, além disso, aquilo que tem acontecido nos últimos anos é que temos tido secas recorrentes,
o que faz com que os caudais dos rios sejam muito menores, principalmente no verão. E aquilo que acontece é que muitas destas espécies vivem junto às margens. As margens ficam sem água e, logicamente, estes animais sem água não vivem e acabam por morrer em grandes quantidades. Existem várias famílias, chamamos-lhe assim, entre aspas, de bivalves. Quais são as espécies que estão em risco, neste caso, em Portugal? A mais conhecida de toda, mesmo a nível europeu, é Margaritífera maritífera. E depois temos mais 2 espécies também ameaçadas, ou com estatuto de conservação, que é a Potomida littoralis e Unio tumidiformis. Muito bem, e eram bastante abundantes e agora estão então... Sim, estão com decréscimos muito grandes nas últimas décadas. Há pouco falou da pesca. A pesca ilegal ou a apanha ilegal destes bivalves também pode estar aqui a contribuir ou não é um fator que seja tão preocupante em Portugal? Em Portugal é pouco preocupante porque não há qualquer tradição de consumir bivalves de água doce. Nós preferimos os bivalves marinhos de longe. De qualquer maneira, às vezes em zonas específicas as pessoas apanham, mas é raríssimo e tem um impacto diminuto comparado com as outras ameaças. Algo que eu também consegui perceber pela pesquisa que fiz é que existe aqui uma competição entre espécies quando estamos a falar em espécies invasoras que são colocadas então no nosso território. Estas competições também são intensificadas, por exemplo, com as estações do ano. De que forma é que isto piora a situação nos nossos recursos hídricos? Ou seja, de alguma forma também as estações do ano relacionadas com as alterações climáticas podem ter aqui efeitos? Ok, que a gente tem visto essencialmente nos últimos estudos que a gente tem feito é uma coisa peculiar, ou seja, estas espécies nativas normalmente têm um ciclo de vida mais longo e precisam, como eu tinha dito, de hospedeiros, neste caso de peixe, ou seja, têm um ciclo de vida mais complicado. E, normalmente, quando acontecem estes impactos, nomeadamente, por exemplo, das secas, normalmente o tempo que demoram a recuperar é muito grande. Ou seja, demoram muito a recuperar normalmente os seus efeitivos. Ou seja, eles podem morrer, mas se os ecossistemas estivessem normais, vamos dizer assim, elas demorariam muito tempo a recuperar. Aquilo que acontece com as espécies invasoras, nomeadamente com a Corbicula fulminea, que é a mais conhecida em Portugal e a mais invasora, que está presente em mais sistemas aquáticos, é que ela tem um ciclo de vida muito mais simples e muito mais rápido. Elas morrem na mesma quando acontecem estas secas, só que normalmente recuperam muito mais rapidamente. Isso traz-nos uma grande vantagem competitiva, não é? Porque ocupam logo o espaço quando estes fenómenos acontecem e, além disso, tem algumas vantagens de competição com algumas destas espécies, porque a filtração poderá ser mais importante que as espécies nativas e por isso tem algumas vantagens competitivas em relação às espécies nativas. O que é que pode acontecer, no fundo, aos nossos recursos hídricos e à vida aquática no caso de estes bivalves continuarem a diminuir a sua população nos nossos rios? Por exemplo, aqui os 2 casos que tiveram mais análise no norte, talvez o Rio Minho e o Rio Lima. Nestes 2 rios, mas principalmente no Minho, várias espécies ou desapareceram ou reduziram muito os seus níveis populacionais. Estas espécies têm importância nos ecossistemas porque são filtradores, filtram na coluna d'água e por isso quer dizer que a quantidade de partículas que estão em suspensão podem mudar. E logicamente isso tem pode causar alguns problemas na purificação da própria coluna d'água e na quantidade de partículas que estão em suspensão. Além disso, muitas dessas espécies também dão refúgio para, por exemplo, invertebrados muito pequeninos que vivem entre as conchas e, ao desaparecerem, logicamente, vão ter menos substrato a complexidade do substrato vai diminuir. Além disso, como estas espécies são ligadas aos peixes, não é? Aquilo que vai acontecer é que estas interações, hoje em dia, vão ser diferentes do que aquilo que eram no passado. Finalmente, muitas dessas espécies são importantes na reciclagem dos nutrientes. E, logicamente, aquilo que vai acontecer é se estas espécies desaparecerem ou diminuírem, o seu impacto neste ciclo de nutrientes vai ser menor. E o panorama, mesmo lá fora, também estiveram a analisar algumas águas norte-africanas e do sudoeste asiático. É o mesmo que encontramos em Portugal ou mais preocupante, menos preocupante? É curioso porque os impactos giram mais ou menos à volta das mesmas coisas, mas o grau de impacto é distinto.
Nós temos muitos trabalhos, por exemplo, no Norte de África, em Marrocos e na Tunísia, e aqui o principal problema é a falta de água. Aquilo que acontece são secas cada vez mais frequentes, há um grande consumo também das populações humanas de recursos de água, não é? E aquilo que acontece é que cada vez os rios secam mais, principalmente no verão, e aquilo que acontece é que o habitat disponível para estas espécies cada vez diminui mais e as espécies ficam confinadas a sítios cada vez mais restritos. No Sudoeste Asiático nós temos vários projetos, principalmente na Malásia e no Bornéu, e aqui o principal impacto que nós vemos é a perda de habitat, mas de uma forma distinta. Aquilo que acontece nestes locais é que a floresta tropical é cortada e substituída por culturas intensivas de palmeiras para produzir óleo de palma. E aquilo que acontece é que toda a área à volta dos rios muda. A própria química da água também muda porque fica normalmente mais ácida. E aquilo que acontece é que muitas destas espécies, como o ambiente muda ao redor, acabam por desaparecer porque os fatores abióticos nestes locais mudam. E aquilo que a gente vê é uma substituição destas espécies nativas por espécies que acabam também por ser introduzidas nestes locais e que têm um intervalo fisiológico mais alargado, não é tão específico, mas estas espécies acabam por colonizar estes locais. Por isso eu diria que as ameaças gerais são muito parecidas nos 3 continentes, mas depois há particularidades em cada uma delas. Não é? Por exemplo, é claro que há barragens também no Sudeste Asiático para fora, mas o impacto não é também o número também não é tão grande como cá, e o impacto não é tão forte como, por exemplo, isto que eu estava a dizer do habitat modificar-se nas zonas ao redor dos sistemas aquáticos. Portugal realmente é um país de barragens cada vez mais. E o que é que pode ser feito e o que é que também o CBMA está a pensar fazer? Qual será a solução para tentar resolver ou, pelo menos, diminuir este problema? Há várias soluções. Umas é aumentar as áreas protegidas. É claro que se a gente pensar em Portugal, nós temos uma parte do território já é protegido, mais de 20%, mas normalmente é protegido a parte terrestre, né? Os rios que passam no meio destes parques naturais não são efetivamente protegidos. Então aquilo que pode ser importante é, efetivamente, estes parques naturais olharem com mais cuidado para os rios e haver uma proteção mais efetiva. Outro problema que existe, que a gente falou das barragens, logicamente que há barragens e barreiras, algumas estão obsoletas. Havendo dinheiro é possível e tecnicamente é possível remover algumas destas barreiras, principalmente as mais pequenas, e logicamente isso aumentaria a conectividade das populações e seria benéfico, mas custa dinheiro, como é lógico. Uma melhor regulação dos caudais, principalmente nas zonas abaixo das barragens, isso seria muito, muito importante, e isso sim é possível fazer. E no caso da poluição, e tem-se visto isso nos últimos anos, há uma melhoria na qualidade da água na maior parte dos locais. É este tratamento das hectares e por aí fora cada vez ser melhor e logicamente será benéfico para estas populações. Estamos a falar aqui de um projeto para quanto tempo e perguntava-lhe quais são neste momento as metas também para o futuro, o que é que está estipulado até ao final do projeto? Bom, isto são vários projetos que estão a decorrer ao mesmo tempo nos vários continentes. E aquilo que eu penso é, enquanto tiver saúde e gosto, isto será para continuar, que este grupo como eu estava a dizer, é muito interessante biologicamente e isto serão vários trabalhos de futuro serão feitos. Agora, o que a gente está mais interessado neste momento é, sem dúvida, na parte de conservação das espécies. E há muita coisa interessante para saber sobre a biologia destas espécies e até em termos de conservação, porque uma coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, criar em laboratório juvenis destes indivíduos e depois lançá-los nos rios ou para fora das populações que estão mais depauperadas. Logicamente, isto tem custos económicos grandes e, além disso, há coisas na biologia das espécies que nós não sabemos e por isso têm que ser investigadas e têm que ser estudadas no futuro. Uma forma mais eficaz, digamos assim, de voltar a fazer essa população. Repovoar estas sim. Muito bem. Muito obrigada, Ronaldo, pela sua presença aqui no MD. Espero que tenha gostado também desta experiência. Claro que sim.
Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima semana com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá! O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rum.pt.